Graça e paz, amados irmãos da Federação de Mocidades de Volta Redonda. Me chamo Felipe Ramos, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, fica ali no bairro do Aterrado, e também coopero como secretário de treinamento e capacitação aí da nossa mocidade. Estamos com esse projeto, de fazer uma devocional por dia, e eu vou colocar aqui o que Deus colocou no meu coração, vou expor para os irmãos uma palavra bem breve da parte do Senhor. Ela se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, com o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais para vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que beberemos, que comeremos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vivemos num contexto, numa sociedade que ela é muito ansiosa, muito acelerada, Uma sociedade em que se preocupa com diversas questões. A nossa geração de jovens é uma geração muito preocupada com muita coisa, Nós temos preocupação, temos ansiedade, anseios com o nosso trabalho, nós temos ansiedade por ter um padrão de vida melhor, por conseguir um padrão de vida mais elevado. A gente se preocupa muito também com os nossos relacionamentos, muitas vezes com namoros, casamentos, noivados, as nossas amizades com quem a gente se relaciona mesmo, Vivemos perdendo muito tempo, com certas coisas que para frente chegam até não se ter mais essa relevância, A gente se atém em muitas dessas coisas. Infelizmente, a gente procura ter o nosso coração mais em outras coisas, nosso coração fora do reino de Deus, ter o nosso coração menos voltado para as escrituras, mas sim para as coisas da vida. A gente, infelizmente, tem o nosso coração inclinado para isso. A nossa sociedade vive muito para isso. A nossa mente vive muito acelerada e o nosso corpo também, procurando alcançar um padrão que a sociedade estipula, que seja algo que certamente e muitas vezes é utópico, que a gente não precisa ter, que a gente não tem a necessidade de ter. Mas porque a sociedade tem, mas porque todo mundo tem, a gente muitas vezes também quer, a gente também, muitas vezes, nós somos levados por essas questões. E a gente precisa ter esse entendimento de que não é assim que o reino de Deus funciona, Não é assim que as coisas no reino do nosso Senhor Jesus funcionam, Nosso Senhor Jesus no monte,
ele nos dá algumas lições muito valiosas mesmo. Esse texto que eu acabei de citar, ele faz parte de um grupo de textos chamado Sermão do Monte, em que Jesus ele começa a pregar e fala sobre questões da vida, né? E nesse texto em questão que nós lemos, fala de uma questão bem prática, né? Das preocupações que temos da vida. E hoje para a gente não é diferente, né? A gente ainda tem nós temos muita preocupação com o que vamos comer, beber, vestir, com o dia de amanhã, né? Não passa despercebido essas questões, mas Jesus ele nos dá algumas lições e eu quero deixar listado aqui 2 lições que são muito importantes para nós hoje, né, enquanto cristãos, enquanto jovens na sociedade. A primeira lição é que Deus cuida de mim e de você, né? O texto vem falando das preocupações com o que a gente come, com o que a gente veste, com o que a gente bebe, e o próprio texto, o próprio Jesus fala, olha, não fica preocupado com isso não. Né? As aves, o nosso Senhor sustenta, os lírios do campo, o Senhor da vestimenta. Olha, não fique preocupados com isso. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus não está alheio às nossas questões, né? O próprio texto vai falar que Deus ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Então, meu irmão, fique muito tranquilo com relação a isso. Deus está cuidando da sua vida. Aquela área que você acha que Deus não está cuidando, Deus está cuidando sim do seu emprego, dos seus relacionamentos, dos seus anseios. Deus sabe de todos os seus anseios, Deus sabe de todas as suas preocupações. E Ele sim, meu irmão, está cuidando. Deus está com você nesses momentos. Embora você não perceba, embora muitas vezes nós não percebamos a ação de Deus, ou muitas vezes a ação de Deus não é aquilo que a gente almejava, não é aquilo que a gente queria, mas mesmo assim Deus está agindo, Deus está entrando com providência na sua vida. Creia e tenha isso dentro do seu coração, que Deus provê, que o nosso Senhor Jesus, ele deixa claro isso, Deus provê na sua vida. Não tema com relação a isso. Deus cuida de você, né? E a segunda lição é a busca pelo reino de Deus. Versículo 33 vai falar: buscai o primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai acrescentando, né? Trabalhe, meu irmão, para o reino de Deus. Foque o seu coração e a sua mente, vise o reino de Deus na sua vida. Comece a glorificar a Deus com as suas atividades. O reino de Deus não é meramente dentro da igreja, e sim em quaisquer outras atividades que você for fazer. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tenha isso dentro do seu coração, tenha isso dentro da sua mente. Comece a praticar isso. Comece a colocar isso em prática em todas as áreas da sua vida, que Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. Então vamos recapitular? Primeiro, Deus cuida de você, né? E Ele te incita, Ele te ordena a buscar o reino dEle e a sua justiça, e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, tenha sido bênção para você, assim como conforta o meu coração, que muitas vezes é ansioso. Também eu acredito que vai dar alento ao seu coração também. Meus irmãos, que Deus vos abençoe com a graça de Deus. Amém.